No final das contas, o ponto aqui é um pouco hermenêutico. O que quer dizer isso? Hermenêutico tem a ver com a interpretação. Então, quando a gente vê como alguém entende a questão do livre-arbítrio, a gente vê como a pessoa interpreta o mundo. E quando a gente olha para um texto e tem alguma discussão sobre esse tema, a gente faz uma interpretação específica disso. É disso que eu estou falando, de como você seria interpretado, interpretada e como você interpreta aquilo que chega aos seus ouvidos, a bagagem cultural que você tem. Uma outra área importante aqui é sobre o conhecimento ou epistemologia. Olha que dois conceitos mais chiques, né? Claro que não, são só duas formas essenciais da gente pensar. E no domínio da epistemologia, ou em outras palavras, do conhecer, do conhecimento, o tema do livre-arbítrio é central, porque afinal de contas, a gente consegue entender o quão abertos à liberdade de escolha nós somos? Ou será que é simplesmente impossível inferir? E aí a gente tem que fazer vários truques, várias mandingas para tentar ter uma ideia e no final das contas vai ganhar o debate quem tem o melhor truque e não quem tem qualquer forma de verdade. Vale a pena pensar sobre isso. Já vou adiantar que eu não acho que é uma questão de mandinga, não, mas que de fato conta muito e é muito interessante a gente pensar como a gente pode desenvolver isso que eu estou chamando de mandinga na brincadeira, mas que a gente pode pensar como estratégias reflexivas. Eu quero te ajudar a pensar melhor, em outras palavras, não como professor, não como seu guru, pelo amor de Deus, aliás, eu acho abominável isso. Não, é como alguém que tem paixão mesmo pela coisa, acho divertidíssimo esse jogo, quero te mostrar que esse jogo aqui é o mais legal que tem, não tem nenhum que chega nem perto, tá bom? Então, aqui nesse caso, tem um filósofo que infelizmente faleceu recentemente, que eu gosto muito, e aliás tem um papel muito importante nesse tema, que é o Daniel Dennett, que publicou um livro intitulado Intuition Pumps, ou Bombas da Intuição. O que tem nesse livro? Várias ideiazinhas, que são como bombas da intuição, ou eles são insights que, uma vez que você incorpora o princípio daquele insight, você consegue gerar muitos outros insights. Muito legal, né? Ou seja, não é nada para especialistas em filosofia, né, ou professores, ou qualquer coisa assim. Não. É um negócio para quem é amante do conhecimento não, conhecimento é chato, do pensamento e quer usar umas ferramentas mentais. Então aqui eu acho que nesse debate do livre-arbítrio a gente tem muitas bombas da intuição para a gente pegar e aplicar onde for. É demais. E olha só, eu acho que também agora para encerrar o achômetro, eu acho que a gente tem que partir de uma definição comum. E eu estava pensando nisso quando eu concebi aqui essa fala, e eu achei que um ponto interessante era a gente partir de algo muito popular. Então, tem um youtuber inglês, jovem, muito jovem, acho que ele não deve ter 30 anos, muito inteligente, chamado Alex O'Connor. E o Alex O'Connor vai dizer que livre-arbítrio é a capacidade de fazer diferentemente, ou mais especificamente, livre-arbítrio é a capacidade de ter feito diferentemente no passado. Entende o ponto? Se eu fiz alguma coisa e cheguei aqui, e eu considero que eu poderia ter feito uma outra coisa, porque isso estava no domínio das minhas capacidades, eu tenho livre-arbítrio. Se eu considero que eu não poderia ter feito diferente, porque as condições ambientais, o meu histórico e as condições do meu cérebro processando as informações foram tais que só o que aconteceu poderia ter acontecido, não há livre-arbítrio. Essa é a ideia do Alex, que resume uma maneira muito corriqueira, do ponto de vista dos diálogos entre os especialistas, de definir o problema do livre-arbítrio. Ou seja, onde que está aí, imagina que a gente tem uma linha contínua, onde que está o nosso livre-arbítrio, que não é a única questão, tá bom? Essa questão de se a gente tem ou não livre-arbítrio é uma entre várias, mas de fato é a mais discutida. Muito legal a definição dele, mas
Eu acredito que essa definição, ela tem um probleminha de origem. E o probleminha de origem é o seguinte: o passado, como a gente sabe, do ponto de vista do mundo conhecido, do mundo macroscópico, mesmo do mundo atômico, mas não do mundo subatômico, do mundo macroscópico para ficar no simples, ele não pode ser revertido. Sobretudo em função da segunda lei da termodinâmica, que vai dizer que a desorganização ela só aumenta. Então, você, há 2 minutos atrás, você tinha uma estrutura compositiva do seu corpo que é um pouco diferente da atual e o universo como um todo também. E esse universo e o seu corpo que está envelhecendo e tudo mais, convergem a uma tremenda desorganização, tanto que quando você morre, as suas células são todas dispersas, são degradadas, você passa a fazer parte do ciclo da biosfera, você se torna átomos que estão soltos por aí, e no final das contas eu vou respirar um átomo seu, se eu estiver vivo, ou qualquer outra pessoa vai fazer a mesma coisa, e vice-versa, dependendo de quem morrer primeiro. Ou seja, a gente vai no caminho da desorganização. Portanto, olhar para o passado, né, teoricamente pensar, eu poderia ter feito diferentemente, que é um adjunto adverbial, sugere que a gente pode relevantemente ficar imaginando trilhas do passado. Mas elas não são possíveis de qualquer maneira. E exatamente esse ponto leva a uma linha de raciocínio sobre o livre-arbítrio que é meio reducionista, porque assim, bom, eu não poderia ter feito diferente de qualquer maneira porque eu não posso voltar no passado. Eu já estou na linha de dizer que não existe livre-arbítrio, entende o jogo? Então, mesmo que eu conclua que não existe, esse caminho não me parece o único, ele me parece um bom ponto de partida, mas a gente agora, com ele incorporado, né, livre-arbítrio é a capacidade que eu teria de ter feito diferente aquilo que eu fiz 1 minuto atrás, 1 hora atrás, 1 dia atrás, 1 ano atrás, mas eu posso dar um passo a mais e falar assim, eu tenho o que eu vou chamar de agenciamento. O que é agenciamento? É assim, eu sinto em mim que eu tenho uma capacidade de fazer coisas. E quando eu sinto isso, eu faço alguma coisa. Então eu sinto que eu tenho a capacidade de levantar estas folhas, que isso aqui é uma construção original que eu fiz para vocês. E eu levanto, e eu tenho a capacidade de soltar essas folhas, como eu soltei. A questão é, esse agenciamento, ele é determinado por predisposições? Ele é totalmente determinado por predisposições? Ele é parcialmente determinado por predisposições? Ou ele simplesmente não é determinado por predisposições? Eu vou começar o jogo já num ponto que faz sentido, porque o que não faz sentido a gente já tira de cena. Predisposições existem, óbvio. Se eu não tivesse uma mão, eu não podia pegar os papéis, simples assim. Se eu não tivesse comportamento organizado, se eu não tivesse atividade motora organizada, se o meu córtex, se a área pré-motora do meu córtex pré-frontal, que é uma área de planejamento motor, não estivesse suficientemente articulada com as áreas motoras, e as áreas motoras não estivessem suficientemente articuladas com toda a nossa estrutura muscular, e essa estrutura muscular não estivesse toda organizada, como muitas vezes a gente vê acontecer, né, de desorganizações em funções de neuropatologias, eu não conseguiria realizar o comportamento. Então, existem predisposições. A grande questão é o quanto essas predisposições determinam o nosso comportamento em oposição a esse senso. Esse senso que eu chamei de agenciamento, enquanto eu falava, você entendeu. Essa coisa que você pensa que você vai fazer alguma coisa e você faz. Então, o livre-arbítrio é essa ação que está na fronteira do tempo para o futuro. Você não está olhando para o passado. Será que no passado eu teria a possibilidade, eu poderia ter feito diferentemente? Não. É assim, o tempo todo parece que o futuro se abre
em franjas da realidade para muitos lados possíveis. A sensação que a gente tem é que as possibilidades de ação são basicamente indeterminadas em número na nossa vida. E a pergunta é, até que ponto essa sensação que justamente se conecta tão profundamente a um senso de agenciamento, de que eu posso fazer as coisas, ela reflete mesmo o poder de fazer as coisas? Ou será que isso daí é simplesmente uma ilusão? E as coisas são determinadas do ponto de vista do que você pode fazer, pelas condições prévias, pelo estado do seu cérebro e assim por diante.